fazendo uma live no YouTube, no canal da igreja ICBL. Se alguém quiser assistir, de 11h30 à meia-noite estamos lá. E todos os sábados nós começamos o dia no monte, aleluia, vivendo essa intensidade. E quando eu soube que o pastor Zenita está aqui e que o pastor Rafael ia pregar antes de mim, ele mandou um áudio desse mover e falou assim: pastorzão, a gente vai estar junto. Ele é um amigo, um companheiro, um homem de Deus. Já tivemos o prazer de dividir o púlpito algumas vezes. Aí eu brinquei com ele, eu falei: então eu vou para o monte orar. E quando eu cheguei aqui, irmãos, a nuvem de glória já enchia essa casa. A atmosfera de adoração. Hoje eu vim acompanhado com muita honra de alguns irmãos em Cristo, nossa família e família espiritual. Queria honrá-los, a minha querida esposa, primeira dama. Vem cá, meu amor. Glória a Deus. Eu ainda estou comemorando aniversário de casamento, tá, irmãos? Eu fiz 34 anos de casado no último dia 26, semana que passou. Então a gente ainda está nessa atmosfera. E quando eu olho para ela, eu vejo o mesmo sorriso de quando a gente namorava, sabe? Quando mexe com ela, é aquele mesmo sorriso daquela menina. Glória a Deus. Deus é o Deus da família. Dessa união, Deus me deu 3 lindos filhos. Estamos indo para 4 netos ou netas, ainda não sabemos o sexo ainda, dessa abençoada união. E eu vim acompanhado do evangelista André Rocha e da diaconisa Josilene, esse casal de Deus. Amém. Vem cá, e que também é meu cunhado, minha cunhada, é a irmã da minha esposa. Eu tenho o prazer de ser duplamente família e tenho o prazer de tê-los como ovelhas da família espiritual. O evangelista André pregou um culto de homens na sede da Shalom. Ele tem um testemunho extraordinário, irmãos. Deus o libertou, Deus o salvou no meio de uma vida totalmente perdida, distante de Deus, envolvido com milícia, uma série de coisas, e Deus o resgatou, um testemunho extraordinário, e hoje nós temos o prazer de vê-lo frutificando na presença de Deus. E o reino de Deus é um reino de amigos, e amigos promovem, aleluia. Eu já estou cavando a tua agenda aqui já. Obrigado, Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Permita-me entrar na mensagem. Aqueles que estavam contando o tempo, por gentileza, faça igual o pastor Rafael, começa a contar a partir de agora, tá bom? Até agora foi a apresentação. O texto base para seguir o cronograma, Lucas capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Vamos falar sobre o tema desse congresso, remanescente. E ser remanescente é ser uma voz profética. Lucas capítulo 3, do 1 ao 4. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e das províncias de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. É só a narrativa. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que estava escrito no livro das palavras do profeta
profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Aqui o texto traz a narrativa acerca de João Batista, é somente uma introdução, e nós sabemos qual foi a consequência de João Batista estar disposto a ser uma voz profética. A primeira coisa que eu entendo é que quem está disposto a ser um remanescente, ele não tem medo de correr riscos. Eu vou repetir para você dar glória. Quem está disposto a ser um remanescente não tem medo de correr riscos. Quem está disposto a carregar a glória, quem está disposto a carregar consigo valores e princípios, ele não tem medo, ele não tem receio. E esse apontamento é só uma introdução para a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, na liberdade que me foi dada de poder passear em cima do tema. Eu quero falar sobre um personagem na Bíblia que tem uma identidade de remanescente, que quando ninguém foi capaz de fazer algo, ou de tomar a frente, ou de tomar uma posição, ele estava lá pronto, à espera da sua oportunidade. E aqui eu já quero compartilhar com vocês, antes de entrar nessa palavra revelada, que nós não temos que esperar a oportunidade chegar para nos prepararmos, o convite chegar para nos prepararmos, a chamada chegar para nos prepararmos. Tem muitos que quando recebem uma agenda, quando é colocado na escala, aí põe a mão na cabeça e diz assim: meu Deus, que responsabilidade, eu tenho que me preparar. Por quê? Porque me colocaram na escala dos pregadores da igreja, me colocaram na escala do ensino, me colocaram na escala de obreiros, me colocaram na escala da portaria. Mas Deus está levantando uma geração que já está pronta antes da oportunidade chegar. E quando a oportunidade chega, ela já diz assim: ó, é comigo mesmo. Aleluia, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4. É um texto que fala sobre um período muito difícil da história de Israel. 1 Samuel capítulo 4, alguém já falou aí, Jesus. Verso 18 e 19. 1 Samuel capítulo 4, verso 18 e 19. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias, de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Essa narrativa, queridos,
né? Ela vem falando acerca de um episódio muito triste da história de Israel. Para poder chegar até o tema principal, remanescente, eu preciso voltar um pouquinho. Aqui fala da narrativa do nascimento de uma criança, que ia carregar um peso de simbolizar um período em que a glória de Deus, ela já não era mais uma realidade em Israel. E aquela criança recebeu o nome de Icabod. Em outras palavras, foi-se a glória. A glória se perdeu. E quando nós olhamos essa narrativa desse parto, na minha visão espiritual, eu entendo que esse parto não foi um parto de um processo normal, um processo natural, porque afinal ele tem um significado espiritual. Esse parto, ele foi fruto do choque de uma notícia recebida que apressou aquele parto. A notícia de que Eli, de que Ofni, de que Finéias, de que a morte havia chegado, de que a glória já tinha ido. E aí eu entendo que foi um parto prematuro, um parto forçado, de algo que começou a nascer fora do tempo, que não foi resultado da glória, porque a glória já havia ido. Representava ali um período triste da página. Foi-se a glória de Israel. E quando a glória vai embora, irmãos, começa a acontecer coisas que não são do Espírito. Começa a acontecer coisas que são forçadas. Coisas que não seguem um processo natural do agir de Deus. Um processo natural da glória de Deus. Por quê? Porque quando a glória vai, o que resta? O que resta é a emoção, o que resta é o teatro, o que resta é a mecânica, o que resta é a representação, o que resta é saber fazer, como fazer, ter as frases certas, a frase de efeito. Tudo começa a ficar muito forçado, não se consegue servir a Deus em todo o tempo, só se é crente em algum momento. Por quê? Porque não é natural, não é um processo natural, é forçado. Mas aonde a glória de Deus está, as coisas fluem naturalmente. Ninguém precisa forçar a presença, ninguém precisa forçar o choro, ninguém precisa forçar o emocionalismo. Nós queremos que a glória de Deus esteja sobre aqueles que carregam o peso profético de ser um remanescente. E avançando mais um pouco, põe para mim 1 Samuel capítulo 12, verso 12. E é só uma introdução para onde eu quero chegar. 1 Samuel 12, verso 12. Vê aqui para mim. Põe para mim então 1 Samuel ao vivo é assim mesmo, irmãos. Capítulo 12, verso 13 e 14. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu corrigir aqui. Põe para mim então 1 Samuel 2, 22.
Amém. Chegamos lá. E era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da congregação. Esse processo de se perder a glória não aconteceu de um dia para a noite, não aconteceu de repente, foi resultado de um processo de quê? Um processo de falta de reverência, um processo de falta de temor, aonde os valores começaram a ser perdidos, aonde a reverência, aonde o temor. Aqui nós vemos Eli já sendo muito velho e vendo o que os filhos de Israel faziam, como se prostituíam, como estavam perdidos e não tomavam uma posição, não tomavam uma atitude. Então aqui nós aprendemos, queridos, que nós não podemos nos perder no decorrer da caminhada, e nem podemos achar que é normal aquilo que outros acham que é normal. Nós vivemos um tempo de perda de princípios, um tempo de perda de valores, um tempo em que não se luta mais para se manter a chama acesa da essência, aonde aquele que resolve servir a deusa velha é taxado de careta, é taxado de ultrapassado, aonde às vezes o rótulo de religiosidade é colocado em cima de muitos de nós, só porque nós escolhemos guardar princípios. Quem não ouve a expressão de gente de fora da igreja assim, mas isso é religiosidade? Quem é que já ouviu isso aqui? Quem é que já ouviu isso aqui? Mas isso é religiosidade. Mas isso aí não tem nada a ver. E devagarzinho os valores vão sendo perdidos. Devagarzinho a essência vai se perdendo. Os valores espirituais vão se perdendo. Avança mais um pouco para o capítulo 2, porém no verso 25. Pecando homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Uma outra coisa que me chama a atenção é que uma geração de remanescentes são aqueles que têm pais espirituais. Nós vivemos um tempo de muita independência, e toda independência ela é maligna. O primeiro discurso de independência para a humanidade aconteceu lá no Jardim do Éden. O discurso de que você não precisa obedecer a Deus, e a consequência nós conhecemos. E até os dias de hoje há uma dificuldade que precisa ser tratada em cada um de nós, de sermos filhos espirituais, porque Deus não tem filhos bastardos. Eu vou repetir para você dar glória: Deus não tem filhos bastardos. Todo filho de Deus tem identidade de paternidade. Quem é a voz de autoridade sobre a sua vida? Quem é o seu pastor? Querido, tem pessoas que ouvem todo mundo, e quem ouve todo mundo não ouve ninguém. Nós vivemos um tempo de muitas vozes. É muito fácil você dar um clique no YouTube, no Instagram, e já chega uma palavra revelada para aquele dia. Mas eu quero te dizer que tem alguém que é autoridade espiritual sobre a sua vida. Tem alguém que responde junto a Deus pelo seu sangue.
Já parou para pensar sobre isso? Eu tenho que prestar contas a Deus das ovelhas que Ele me confiou. Eu tenho uma responsabilidade. O seu pastor tem uma responsabilidade. Quem exerce liderança espiritual tem uma responsabilidade. Por que aquela geração se perdeu? Aquela geração se perdeu porque não ouviam os seus pais espirituais. Não ouviam os seus pais. Então tracei até agora o quadro em que se encontrava Israel naquele tempo. Tudo isso para nós chegarmos no começo dessa mensagem. E no meio de todo esse quadro, os filisteus devolvem a arca. Passaram cerca de 70 anos. Deus levanta Samuel. Saul reina 40 anos. E para avançar, chegamos ao reinado de Davi. E qual é a primeira providência de Davi? Vamos trazer a arca. Significa, vamos trazer a glória. Talvez a tua mente está assim, pastor, está pregando, não tem nada a ver com o congresso, não tem nada a ver com o tema remanescentes. A palavra é boa, a palavra é edificante, mas está fora do contexto. Antes de me criticar, segura mais um pouquinho para você chegar até o final dessa história. E chegamos ao reinado de Davi. E a arca estava ali os últimos 20 anos, na casa de Abinadab. Todo esse período chamado de foi-se a glória, agora estava perto de terminar, porque a chave começava a mudar. Alguém já começava a pensar diferente. Agora Davi já não pensava mais no trono. Agora Davi já começava a pensar na glória. E ele começou a entender que ter o trono e não ter a glória não adiantava nada. Porque não adianta ter as coisas e não ter o Deus das coisas. Não adianta achar que se é não ter a glória. E você já começou a dar o primeiro glória e pensou, meu Deus, chegou em Davi, mas segura mais um pouquinho. E aí Davi manda trazer a arca. Só que aí Davi resolve seguir o mesmo modelo com que a arca chegou e ficou 20 anos na casa de Abinadab. Como é que foi que os filisteus mandaram? Então nós vamos fazer um carro de boi novo. Nós vamos colocar também bois novos. E vamos agora levar a arca. Ei, querido, olha aqui para o altar, que agora está começando a ficar mais sério. Nós não podemos querer a glória, ou nós não podemos ser remanescente, querendo seguir nenhum modelo dos filisteus. Eu acho que você não entendeu. Então eu vou ser mais claro. Remanescentes têm uma identidade. Agora alguém pegou. Remanescentes têm uma identidade. Sabe quem é o centro da igreja? O centro da igreja é Cristo. Eu vou repetir, o centro da igreja é Cristo. Jesus é suficiente. A igreja para crescer não precisa seguir modelo. A igreja para crescer não precisa imitar nada que está no mundo. Não precisa disfarçar nenhuma celebração ou nenhuma festa, porque nós já temos a nossa identidade. Eu não vim aqui para interferir na liturgia da igreja. Eu não vim aqui para pregar doutrina da igreja, mas eu vim aqui para pregar a palavra do Senhor. E eu sei que essa igreja ama a palavra. Já tive a oportunidade de ministrar nesse altar. E se eu sou convidado de novo, é porque a igreja reconheceu que fluiu palavra do altar. Hoje nós vemos a igreja perdendo identidade. A igreja querendo trazer o mundo para dentro da igreja, como um método, como uma receita. Não, se nós queremos crescer,
se nós queremos ter gente, se nós queremos ter jovem, se nós queremos ter isso, ei, nós só precisamos de Cristo. Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Fale comigo, remanescente. Fale mais bonito, remanescente. São aqueles que preservam uma identidade. E agora Davi está querendo acabar com o período do Icabote, querendo atrair a glória, mas se esqueceu que havia uma identidade que precisava ser preservada. Havia um modelo que precisava ser preservado. E que bom, irmãos, não se espante com isso. Que bom que a arca caiu. Fale para quem está do seu lado. Que bom que a arca caiu. Que bom que a arca caiu, pastor. Tem horas que a melhor coisa que acontece é dar errado. Pastor, dá errado. Para nos mostrar que nós precisamos aprender a fazer do jeito certo. Posso descer aqui um pouquinho? A pior coisa, irmãos, é ter um sucesso que Deus não aprova. Você já viu o carro de boi tropeçar, gente? Quem é da roça? Se tem alguém aqui que cresceu na roça, alguém mineiro, gente, boi não tropeça. Cavalo tropeça indo atrás para resgatar o boi, mas boi não tropeça. Boi sobe morro, às vezes íngreme. Você passa na estrada, vê aqueles boizinhos lá, parece até cabra montense. Boi não tropeça, mas naquele dia Deus fez tropeçar. E que bom que Deus fez tropeçar. Que bom que por um momento pareceu que as coisas estavam andando errado, mas não era que Deus tinha se esquecido de Davi, mas Deus tinha de dar uma lição para que ele despertasse para fazer a coisa certa. Você já pensou, por exemplo, se o barco de Jonas não tivesse feito água, se ele não tivesse ameaçado afundar, e não tivesse acontecido aquele processo desesperador, vamos jogar a mercadoria fora, e agora o que a gente faz? O ministério profético dele tinha terminado, o chamado dele tinha terminado, tinha acabado ali a sua história, mas bendito o dia que o barco começou a fazer água. Ei, não fique murmurando, nem reclamando com Deus se alguma coisa na tua vida não deu certo. É Deus querendo que você comece a dar uma direção, é Deus querendo que você acorde, é Deus querendo que você desperte, é Deus querendo que você aprenda uma lição. E felizes são aqueles que aprendem uma lição. Felizes são aqueles que despertam. E agora, o boi tropeçou, o Zá morreu, e não é um tema da mensagem, por mais que ela tenha sido ministrada. E agora Davi toma um susto, fica com medo. A sua primeira reação, diz a palavra que agora, como que nós iremos levar a arca? Ele fica com medo. Havia com ele cerca de 30 mil soldados, e ninguém ousava ali meter a mão. E agora, como é que vai ser? Você imagina aquela cena, 30 mil homens, sacerdotes, o rei, e ninguém disposto a meter a mão com medo da morte. E se você não deu glória, agora você vai começar a dar. E de repente surge um remanescente. Eu acho que você não entendeu não. E de repente surge um remanescente. De repente, quando ninguém metia a mão,
não. De repente, quando todo mundo estava com medo da morte, de repente, quando ninguém se sentia apto, Davi pega e diz assim: então nós vamos guardar a arca. Guardar aonde? Vamos guardar na casa aqui mais próxima. Quem é que mora naquela casa ali? Naquela casa mora Obed-Edom. Então manda chamar ele, e lá vem o remanescente. Eu acho que você não está entendendo. E lá vem o anônimo, lá vem o remanescente, e lá vem ele, e recebe a ordem do rei. E a ordem do rei é para obedecer. O rei deu ordem para você pegar a arca, e agora a arca vai ficar guardada na sua casa. E lá vai Obed-Edom em direção à arca. E agora, quando ele vai tocar, eu imagino os olhos de todo mundo, pastor Rafael. Meu Deus, ele vai tocar na arca. O último que tocou morreu, mas eles não sabiam que ali estava o remanescente. Quem sabe alguém que não se perdeu na caminhada, alguém que conservava os mesmos valores e princípios daqueles que carregaram a arca antes dele. Será que tem alguém aqui guardando valores e princípios? E lá vai o Obed-Edom, e ele toca, e todo mundo olha, não morreu, e pega com a sua casa, e pega e vai levando a arca. E o rei olha, e os outros sacerdotes olham, e ele carrega a arca e leva para a sua casa. O mais interessante é que aquela multidão se dissolve, o rei pega o seu rumo, não sabe como é que ele ainda vai fazer ainda para levar a arca. E aí chega uma notícia. Você sabe o que está acontecendo lá na casa do remanescente? Meu Deus! O remanescente não morreu. Eita Jesus! Sabe o que está acontecendo lá? A glória está na casa dele. Ah, gente, vocês não estão aqui comigo não. Sabe o que está acontecendo lá? A glória está na casa dele. Eu sei que tem muitos pregadores aqui que são tão doidos quanto eu. Eu estava com toda a mensagem pronta. E aí chegamos por volta de 3 horas da tarde, está ali a minha esposa. E aí, Senhor, prega essa mensagem. E aí eu me debrucei e falei: Senhor, é isso aqui, ela aqui, ó. É essa mensagem, mas Senhor, já está em cima da hora. Muda tudo. Rapaz, eu acho que Deus gosta de fazer essas coisas comigo, pastor Rafael. Muda tudo, mas aonde que eu vou chegar em arca, em Obed-Edom? Porque ele é um remanescente. E o tema do congresso é remanescente. E aí lá fui eu me debruçar e começar ali a anotar, e passando texto por texto para chegar até essa parte. E agora Davi recebe a notícia: a arca está lá, a glória está lá, ele não morreu. Por quê? Porque a glória de Deus sempre vai encontrar um remanescente. Aleluia! Eu vou repetir: a glória de Deus sempre vai encontrar um remanescente. Quem era Obed? Todo Obed no original hebraico é servo. Quem era ele, irmãos? Até então, ele era um anônimo igual a eu e você. Ele só surgiu na história porque o carro de boi tropeçou, porque o boi tropeçou. Se não tivesse acontecido isso, a história tinha seguido, nós não iríamos ouvir falar dele. Só que ele era alguém que estava preparado. Ele não disse assim ao rei Davi: não, eu não posso fazer isso não, porque o último que tocou morreu. Eu preciso tirar um período de consagração, eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender, eu preciso me preparar para depois eu fazer isso. Não,
Ele já estava pronto. Se você quer viver essa unção de remanescente, não se perca nos dias, não se perca na caminhada. Esteja sempre pronto. Esteja sempre pronto. Porque a oportunidade pode bater quando você menos imagina. A oportunidade pode chegar quando você menos imagina. E aí não vai dar tempo para você correr e se preparar, mas já vai encontrar você na brecha. Aleluia! Já vai encontrar você na brecha. Ouso ser pesado no que eu vou ministrar. O congresso, irmãos, é só para dar continuidade à essência que já está em vocês. Desse jeito. Virar crente só na hora de um congresso não entendeu nada. Meu Deus! Vai viver de mover, vai viver de congresso em congresso. Aí sabe o que vai acontecer? Aí vai ter de ter um congresso remanescente todo mês para dar jeito nele. Porque na hora do congresso ele fica cheio de Deus. Passou, ele já está com o pé no mundo. Não, isso não é para você. Você tem que estar sempre pronto. Tem que estar sempre pronto. Porque você é um remanescente. Deus! Porque você é um remanescente. E agora lá está Obed-Edom, um servo, um anônimo. Ele não fazia parte de nenhuma genealogia. Ele não tinha nenhuma proximidade ou nenhum grau de parentesco com Davi. Ele era só um servo. E quando viu a oportunidade de levar a glória, porque a arca representava a glória de Deus, ele não deixou passar a sua oportunidade. Ele era só um servo na sua simplicidade. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar que posição nos corrompam. Não podemos deixar que títulos nos subam a cabeça. Pregar ou não pregar, É isso aí. isso é consequência. Glória a Deus. Eu estava hoje no monte orando, e para alegria Deus levanta amigos, e tinha um outro pastor num determinado ponto diferente. Ele estava sozinho. O nome dele é pastor José Rodrigues, eu cito porque é fato. É ali da igreja Ágape, em Coelho da Rocha. E aí eu estava lá orando, e ele ia longe sozinho. Só depois, quando eu fui descer aqui, eu ouvi, eu estava com um grupo grande de irmãos. E aí quando eu vim falar com ele, poxa, você me viu, eu te fazer uma surpresa. Aí eu, que surpresa? Eu filmei você orando lá. Eu reconheci a sua voz, eu filmei você orando. E você lá pedindo, Deus, me ajuda. Sabe, aquilo mexeu tanto comigo. Tem muitas pessoas que se perdem na caminhada. Deus não procurou ninguém de título. Deus procurou alguém que guardava a essência. Eu acho que você não entendeu. Deus não procurou ninguém com título. Deus procurou alguém que guardava a essência. Então não se preocupe se você é ou não é lembrado. Não se preocupe se você tem ou não tem um cargo. Não se preocupe se o óleo passou sendo derramado e ainda não chegou a sua vez. Guarde o teu coração, mantenha a sua essência, porque na hora que Deus precisar, Ele vai te achar. Deus achou Obed-Edom, Deus achou um remanescente, e na hora que Ele precisar, Ele vai te achar, Ele vai te encontrar. Ele está procurando alguém com coração de servo, alguém que tenha o prazer e o desejo de carregar a glória. Eu já estou me aproximando do encerramento dessa palavra, para nós orarmos juntos. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que os valores estão perdidos. Nós vivemos um tempo em que a essência, o temor, a reverência tem se perdido.
Mas ao mesmo tempo que a essência e o valor têm se perdido para a glória de Deus, aqui e em outros lugares, Deus está levantando uma geração de remanescentes. Às vezes alguém pergunta para mim, eu tenho 34 anos de ministério pastoral. Outro dia, eu estava numa loja de instrumentos musicais e a pessoa ficou, rapaz, mas todo esse tempo, quando às vezes eu compartilho do reino, e às vezes alguém me pergunta, pastor, como é que é pregar depois de tantos anos? E eu quero dizer para vocês que eu venho aqui com o coração assim, ó. As minhas mãos ainda estão suadas. Eu ainda fico nervoso. Eu sei que ninguém, não é questão de reparar, mas se alguém reparar antes de eu entrar, eu fico ali, ó, Senhor, e pego. Será que é isso? Oh Jesus, fala comigo, meu Pai. Eu sinto o mesmo nervoso de quando preguei a primeira vez. Porque eu não quero fazer sem Ele, irmãos. Eu não quero pregar sem Ele. Eu não quero seguir nenhuma mecânica, nenhuma receita de bolo. Eu não quero pregar sem um coração de servo. Sem não dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Oh, meu Deus, que eu possa ser instrumento para a Tua glória. Porque um dia tudo isso vai passar, mas o que permanece é o coração de servo, é o coração de remanescente. Deus está procurando aqueles que querem ser só um Obed-Edom. Deus está procurando aqueles que querem ser só um Obed, só um servo, que não querem se apegar às coisas desse mundo, às honrarias desse mundo, que não entra em nenhum espírito de competição, quem é o maior, quem é o melhor, quem é o bom, quem é o grande. Sabe por quê? Porque já tem quem é o maior, quem é o melhor, quem é o grande, quem é o todo-poderoso. Já tem isso tudo já. Nós só precisamos ser servos. Só precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero guardar princípios e valores. Nesse momento eu quero orar com vocês. Nós tivemos aqui, eu presenciei avivamento, derramar, batismo, a glória de Deus se manifestar, glória a Deus. Deus, Ele é multiforme. Mas agora eu queria chamar aqui no altar quem está disposto a chorar no altar para ter um coração de servo. Glória a Deus, glória a Deus. Quem quer mortificar o seu eu para ter um coração de servo. Quem quer abrir mão das suas vaidades para ter um coração de servo. Quem está disposto a dizer, Senhor, me molda, porque eu quero ter um coração de servo. Senhor, tira todo orgulho, toda altivez, porque eu quero ter um coração de servo. Porque só um coração de servo vai carregar a glória.